Oi, pessoal, eu sou a Jéssica e esse é o Nas Tramas de Clio. Hoje a nossa dica é para os alunos, como criar uma rotina de estudos. Todo início de ano a gente fica meio perdido como é que a gente vai se organizar para voltar a estudar. Assim como é para os professores, a gente sempre brinca que a gente começa a pegar no tranco, né? Os alunos é a mesma coisa. As primeiras semanas a gente começa a retomar de fato uma rotina escolar, uma rotina de estudos, e é interessante que a gente consiga, quando a gente tem grandes metas, como é o caso do ensino médio, né, que não necessariamente vai ser todo o ensino médio, que vai ter aquele aluno do terceiro ano, por exemplo, que já está decidido que faculdade quer fazer, onde quer estudar, que profissão quer seguir, né, a gente tem que levar em consideração todas as possibilidades, né, nem todo aluno quer ser um vestibulando. Por que não também pensar em cursos técnicos, pensar em iniciar uma carreira, né, em algum trabalho que não exija tanta qualificação a princípio, né? Não há crime nenhum em um adolescente que está saindo do ensino médio ali com 17, 18 anos no máximo, né? Ainda ter muitas dúvidas. E o post de hoje, né, a nossa dica de hoje é principalmente em cima disso, é tentar trazer para vocês adolescentes, né, uma rotina de estudos que sirva não só para quem está concluindo o ensino médio e pensando no vestibular, no Enem 2020, mas também para aquele aluno que gosta de estudar, que quer se empenhar, que quer criar uma rotina de estudos, para que não tenha que se preocupar com notas, entre outras coisas, durante o decorrer do ano. Então vamos pensar o seguinte: eu sou estudante, vou prestar um vestibular esse ano, ou quero me organizar, ter uma rotina bacana de estudos. A primeira coisa que eu tenho que pensar é no meu emocional, né? Hoje a nossa geração de adolescentes tem um grande problema em conseguir lidar com frustrações, conseguir lidar com a pressão e lidar principalmente com a ansiedade, né? Eu sempre costumo falar para os meus alunos que já demonstram essas características de ansiedade, que eles busquem a fazer coisas que lhes deem prazer, que estejam longe da questão escolar, né? Seja um esporte, seja uma aula de música. Aí você vai dizer para mim: ah, professora, eu não tenho condições de pagar nenhum curso, de fazer nenhuma dessas atividades que que vão precisar de grana e tal. Ok, né? Não tem problema. Por que não pensar então em ler? Né? Talvez ler um livrinho bobo, um romance, alguma coisa que não tenha nenhuma ligação com trabalhos acadêmicos. Isso descansa muito a nossa cabeça, né? Uma coisa que aumenta muito a nossa ansiedade, e eu falo isso por mim também, é a questão da gente ficar muito voltado à tecnologia, né? O tempo todo a gente tá ligado, seja em informação, seja em rede social, a gente não descansa a nossa cabeça em momento nenhum, e isso aumenta muito a nossa ansiedade. Para os vestibulantes, a ansiedade é péssima, né? Porque ela acaba criando grandes castelos na nossa cabeça, né? Que nem sempre existem. E a gente acaba criando inúmeras inseguranças. Então, para começar o ano 2020, seja vestibulando, seja um aluno normal que esteja cursando qualquer série, vamos tentar buscar não deixar esse monstro da ansiedade crescer. Essa é a nossa primeira dica. Vamos pensar agora no nosso vestibulando. Ok, cheguei no terceiro ano, todas as escolas geralmente já começam a falar sobre a pressão das provas, já começa a se falar sobre datas de determinados vestibulares, falamos muito do Enem, né? E aí você é aquele aluno que não sabe o que quer fazer da vida, que não tem talvez interesse em prestar um vestibular. Ok. Mas você quer um vestibular, você quer fazer uma faculdade em breve, mas também não sabe o que. Vamos buscar então na internet testes vocacionais. Testes vocacionais gratuitos na internet são muito comuns. Claro que um teste vocacional pode, por algum motivo, não corresponder àquilo que você esperava, mas ele pode te dar um norte, é uma coisa bacana de se fazer. Outra questão. Quero fazer um vestibular, quero me sair bem no vestibular. É obrigatório que você passe de primeira? Claro que não, né? É muito raro quem passe de primeira. Mas eu posso não passar e assim mesmo não me frustrar. Por quê? Porque eu vou ter me preparado de acordo para essa prova. Então, é bacana que se você já escolheu a sua profissão, se você já tem uma noção maior do que você pretende fazer, da região onde você quer estudar, se não é na sua cidade, propriamente dito, né? Que você já tenha
essa pesquisa feita, datas de vestibular, que tipo de prova que tipo de prova essa universidade oferece, sabe? Planeja mesmo, veja que tipo de questões essa universidade cobra com frequência. É claro que não tem como adivinhar o que vai cair no vestibular, né? Mas existe uma recorrência, né? Professores de cursinho não acertam porque são gênios e conseguem prever as provas. Eles vão pela lógica, né? As universidades, elas acabam seguindo um padrão. Então é bacana que se você já sabe o que você quer fazer, que você pesquise esses vestibulares de acordo com esse padrão, para que você possa se organizar de maneira mais tranquila, vamos dizer assim. Eu vou tocar num ponto que muita gente detesta, que chama-se rotina de estudos, hábito de estudar. Isso vale para todo e qualquer aluno, seja qualquer série, né? O que os professores, o que a gente que é professor fica muito estressado? Vou estudar para a prova. Não, mano, você tem que estudar todo dia, você tem que estudar tudo que lhe é passado na escola, né? Então, quando chegar uma avaliação, você vai fazer uma retomada, né? Mas não estudar de véspera. Ninguém estuda de véspera. Um bom aluno não estuda de véspera. Então, vamos criar hábitos, né? Vamos criar ambientes de estudo dentro de casa. Dá pra mim sentar em frente à TV, né? Deixar o celular do lado, ligado no Wi-Fi e pegar meus livros para estudar? Olha, até dá. Mas a qualidade do seu estudo não vai ser a mesma, né? Não estou dizendo que você não tem capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. A nossa geração e a geração de vocês que estão em idade escolar é muito mais rápida do que a minha, né? E do que das que vieram antes. Porém, a gente precisa ter foco, né? Então, é o momento de estudar? Então vamos lá, vamos pro quarto. Se possível, vamos ter uma mesinha, né? Ai, eu não tenho mesa no meu quarto, eu não tenho espaço adequado na minha casa é barulhenta, né? Tenho muitos irmãos, cachorro, gato, periquito. Ok, a sua escola tem biblioteca, né? Ah, a escola também é barulhenta. Quase todas as cidades hoje ainda têm bibliotecas públicas que são ambientes silenciosos, né? Às vezes pode ser próximo da sua casa, também é uma opção que você vá até lá para estudar. Mas vamos fazer um esforço para que dentro de casa mesmo a gente consiga ter esse momento. Eu garanto para você que os seus pais vão ficar orgulhosos caso você chegue e fale: ô mãe, vamos dar uma maneirada no barulho porque agora eu vou estudar, né? É importante que você sente com o seu material, que você estude no momento de silêncio, que você se concentre de fato naquilo. Como que eu posso começar a estudar? Por onde eu vou começar? Aí que vai entrar a questão de você criar, por exemplo, é uma dica, ou talvez você crie de uma maneira diferente, talvez você gosta dessa ideia, que é criar uma lista de estudos. Eu vou falar por mim. Quando eu estava em período de vestibular, eu tinha uma imensa dificuldade, como todo professor de história, com a questão da matemática. Eu nunca gostei de matemática, nunca fui da área de exatas, mas eu não podia escapar dela. Eu tinha que estudar matemática. Em um dado momento, eu ia ter que aceitar que o português, a história e a geografia ia ficar de lado para que eu estudasse matemática. Então, cria-se uma lista de tarefas. Então, cada dia da semana eu vou elencar uma matéria. Como eu falo para os meus alunos, por mais que eu detestasse matemática, eu sabia que a minha grande dificuldade estava nela, né? Nela, em química, em física, as áreas de exatas. Então, eu me obrigava a estudar mais essas matérias do que as que eu já tinha mais facilidade, que eram as matérias de interpretação textual e de ciências biológicas. Então, eu me dediquei muito mais à matemática, porque lá no vestibular era isso que ia me pegar, né? Em história, geografia, sociologia, eu ia dar meu jeito, né? Porque eu já tinha mais facilidade. Então, elenque todos os dias uma matéria para ser estudada, né? Além disso, você tem lá, cada escola, né, tem seu número de aulas diárias, 5, 6, 7. Então você vai chegar em casa, você vai revisar toda a matéria que você viu durante o dia na escola. Por que você vai fazer isso? Surgiu uma dúvida que lá na sala de aula eu não tinha tido. No dia seguinte, você vai tirar essa dúvida com o professor. Se você deixar isso passar, você vai se esquecer e essa dúvida só vai ressurgir naquele momento da avaliação, porque acredite, a sua dúvida vai estar na prova, né? Então é bacana que você revise tudo isso. Ai, Jéssica, eu não aguento mais estudar. Ok, na sua lista de estudos você vai colocar também o seu lazer. Você vai colocar um momento de pausa. Como eu falei no início do vídeo, para a gente cuidar da nossa ansiedade, para que a gente busque coisas que não estejam dentro da rotina de estudos, para que a gente relaxe, isso também vai estar dentro do seu período de estudos. Quando eu fazia mestrado, o que eu fazia? Eu escrevia por volta de 10, 15 minutos e eu já ficava bitolada.
Acredite, é extremamente cansativo escrever. Por mais que você esteja sentado em frente ao computador, quando você percebe, você já está repetindo palavras, você já não consegue mais acompanhar o seu raciocínio. Então, o que eu fazia? Eu escrevia de 10 a 15 minutos, dava uma parada, tomava um golinho de chá, dava uma caminhada pela casa, dava uma coçadinha na cabeça da minha cachorra e voltava para o computador. Mas não é assim, paro ali depois de 10, 15 minutos estudando e sumo por 1 hora. Não, eu simplesmente dava uma volta na casa, dava uma esparecida, respirava, tomava uma água, né? Às vezes lavava o rosto, dava uma alongada e voltava pro computador. A mesma coisa vocês vão fazer na rotina de estudo de vocês. Vocês vão estar lá estudando, a cada 20 minutos, 15, 20 minutos, vocês vão dar uma descansadinha, tira o olho do computador, né, descansa o lápis no caderno, dá uma paradinha. Não fiquem ininterruptamente estudando 4, 5, 6 horas. Sempre dá uma relaxada. Tem pessoas que têm facilidade de estudar ouvindo música. Eu não consigo. Eu vou dizer pra vocês que eu não consigo, assim como eu não consigo ler um texto e anotar no computador. Eu tenho a rotina de estar lendo e anotando no papel. A minha memória é melhor assim. Eu sempre fui aluna assim, né? Então, cada um vai encontrar o seu modo mais fácil, né, de estudar. Cada um tem seu jeito. Se você consegue estudar tendo uma musiquinha de fundo ali, ok, use, né? Não há nada que diga que a música vai te incomodar, vai te atrapalhar na sua rotina de estudos. Se você consegue inserir ela, beleza, né? Mas aí vai ser de cada um mesmo. Agora, é óbvio que você não vai conseguir se concentrar se você tiver um WhatsApp apitando o tempo todo. O celular é uma distração que atrapalha, sim, alguém que está se preparando para um vestibular ou você, aluno que está revisando sua matéria, né? Não é bacana que você tenha um celular ali para se distrair o tempo todo. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Que a gente tem um bom ano letivo, que aqueles que decidiram por fazer uma faculdade, né, e já estão se preparando, pensando em vestibulares, em Enems, enfim, que seja um ano de muito estudo e muita boa sorte para todos, né? A gente não pode esquecer que as conquistas só vêm com suor, né? Independente se você é um aluno bem favorecido, que está numa excelente escola, ou se você é um aluno da realidade pública, né? Eu sempre gosto de frisar isso. O aluno da escola pública, ele não é menor do que aquele que está na escola particular, né? A gente só tem que correr um pouquinho mais, mas a gente também pode chegar onde a gente quiser, né? A gente só não pode não saber onde chegar. Tudo isso que eu falei pra vocês e mais um monte de dicas estão no nosso site, né, no Nas Tramas de Clio. Eu vou deixar o link aqui do nosso texto, que lá, lógico, vai estar explicado com muito mais calma, com muito mais detalhe. Nós temos muitas dicas sobre como usar sua nota no Enem, sobre como você se preparar para o Enem. Nós temos dicas de como responder questões dissertativas, sabe? A gente tem um site completo, tanto para o professor quanto para o aluno, e vocês têm que acessar, hein? Tem que acessar e se inscreve no nosso canal, aciona o sininho para que você lembre todos os dias quando a gente postar vídeo novo. E é claro, a gente quer que vocês deixem comentários pra gente, falem pra gente o que vocês querem de nós, professoras, eu, Jéssica e a Caroline, que faz esse canal comigo, para que a gente possa produzir textos e vídeos que sejam de interesse de vocês, é claro, né? A gente tá aqui para prestar serviço e para ajudar os nossos colegas e os nossos alunos naquilo que for preciso. Espero que as dicas sejam boas, um bom ano letivo a todos e até mais!